Aonde eu pisar será meu. Você entendeu errado. Quantas vezes já pisaram em algum lugar tomando posse através dessa palavra? Eu já, e várias vezes. E para minha surpresa, eu entendi errado. Mas antes de começarmos, gostaria de te dar as boas-vindas ao canal Ilustrando a Bíblia. Eu me chamo Andréia. Quero te pedir um grande favor. Deixa seu like se esse vídeo te abençoou. Se não for inscrito, se inscreve e aciona o sininho. Temos vídeos todas as segundas e quintas-feiras. Vamos começar? Em Josué 1:2 existe uma advertência de Deus e ele já tinha falado essa promessa em Deuteronômio, mas aqui ele reforça. Diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Em primeiro lugar, o Senhor está dando essa promessa para quem? É para Josué e todo o povo de Israel. Essa promessa é específica para aquele povo de Israel e não para os dias de hoje. Segundo, não é todo lugar que pisar a planta do seu pé. Em Josué 1:4 diz: desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso ter. Existe uma geografia, um contexto, tem uma demarcação. Deus está dando uma hipérbole. Ele está dizendo: olha, a terra que eu estou dando a vocês é uma terra grande, mas ela tem limites. Essa passagem ela tem um contexto muito bem aplicado. Em primeiro lugar, era para Josué e para o seu povo, e não para todos os povos. Não é uma promessa universal. Em segundo, é uma terra grande, porém ela é limitada. É importante entendermos isso porque essa frase ela virou um lema, uma bandeira de triunfalismo. Isso nos faz crer que Deus nos dá poder para sair conquistando absolutamente tudo e que o evangelho deve se expandir dessa forma somente, por meio de demonstração de que Deus prospera materialmente. E esse é um erro terrível. Vamos ver em Jeremias capítulo 2. Você vê aqui um Deus quase chorando, aquela saudade que ele diz: eu lembro com carinho que quando vocês peregrinaram no deserto, eu lembro quando vocês estavam lá, eu era tudo que vocês tinham. Quando vocês dependiam de mim para tudo, eu vos introduzi numa terra e não foi por acaso. Eu os abençoei, eu dei essa bênção a vocês. E aí vocês esqueceram de mim, vocês me trocaram um manancial de águas vivas por uma cisterna que não retém nada. Vocês cometeram essa grande abominação. Já houve algum povo que trocasse o seu Deus, ainda que não fossem deuses. Mas vocês fizeram isso, vocês trocaram o abençoador pela bênção, vocês trocaram a fonte pelas águas, vocês trocaram o dono da terra pela terra. E o resultado? Eles foram escravizados dentro da terra prometida e eles saíram de uma vida de escravidão lá no exterior, lá no exílio, no Egito, para viver uma vida de escravidão dentro da própria terra prometida. Vamos fazer uma alegoria por causa disso. Tem muito crente, tem muita gente com o coração de fato com desejo de crescer espiritualmente, que saíram de uma vida de escravidão do pecado, fora do território, está dentro da terra prometida, faz parte do povo de Deus, mas está vivendo um outro tipo de escravidão, a escravidão da terra, escravidão moral, religiosa, de um Deus que foi desenhado conforme a sua imagem, a sua semelhança, e não está buscando a sua identidade, a que ele, o Senhor nosso Deus, desenhou conforme a imagem e a semelhança dele. Isso é um perigo terrível, é uma das grandes heresias que tem se espalhado cada vez mais nas igrejas. O problema é esse triunfalismo ligado à prosperidade material. Esse é um erro de interpretação e um erro clássico de pegar um texto histórico que está descrevendo um acontecimento e querer simplesmente aplicar na nossa vida. E como nesse texto de Josué, onde você pisar é seu, então quer dizer que aonde eu pisar também é meu. O que é interessante é que aqueles que aplicam essa regra para interpretação não aplicam para textos terríveis, dos quais, tipo, vocês vão morrer, vocês vão querer comer o próprio feto de vocês. Mas aí dizem, é para aquele povo, para aquela época, mas as coisas maravilhosas e boas, elas são para mim. Isso não é justo. É um grande erro, porque está gerando uma multidão de frustrados com Deus. Porque gente coloca na conta de Deus promessas que ele não fez. Vamos olhar para esse texto de Josué e entender um pouco dos princípios ou do caráter de Deus. Quando Deus faz uma promessa, primeiro, não é automático. Tudo será seu.
seu. Você vai ter que ir lá e pisar, você vai ter que entrar. E você pode não conquistar tudo, porque você teve preguiça para ir até lá, ou porque você teve pouca fé. Então, se nós continuarmos avançando nesse limite que Deus deu, tiver fé e não preguiça, fizer tudo o que estiver ao nosso alcance, pode sim ser nosso. Quando usamos os princípios, sim, podemos usar. Agora, olhar dessa forma literal, descritiva, é um grande erro de exegese, que é dar um caráter universal àquilo que é contextual. Você não entende o contexto e você aplica para o universo e não é aplicável. Agora, um princípio, esse sim se aplica em qualquer situação, assim como eu acabei de te explicar. Às vezes temos uma relação tão forte quanto aos recursos materiais que Deus nos dá e isso se torna doentio. E é aí que Deus condena. E aí ele diz: eu tenho saudade de quando vocês andavam pelo deserto. Deus não quer os extremos. Então vou largar todos os meus bens materiais e vou para o deserto. Não é isso. Lá em Jeremias 2 diz assim: eu vos introduzi na terra prometida. Deus diz: eu não errei. Eu não quero vocês no deserto. Eu quero vocês na terra prometida, mas com o coração no deserto, com a dependência do deserto. Não quero que parem de depender de mim, continuando debaixo da minha submissão, da minha confiança, da minha dependência. Esse sempre foi o meu projeto. Então, absorvam isso como ele já tinha orientado a Adão. Subjuguem a terra e não sejam subjugados por ela. Eu espero que tenham sido abençoados por esse vídeo e eu desejo a vocês a graça e a paz até o próximo vídeo. Tchau!